Se em claras esferas do espírito a alma deixar que impere a pura energia do pensar, alcançará o saber da liberdade. Se na vida plenamente abrangida o homem livremente consciente transformar seu querer em ser, a liberdade se fará realidade. Rudolf Steiner. Ela começa trazendo uma pergunta, né? Como que é isso de se sentir bem no próprio corpo? E esse é um tema tão atual, né? Que a gente está vivendo questões muito ligadas a essa vivência de estar bem no próprio corpo, de se sentir bem, né? De se sentir íntegro, de estar estruturado, né? De estar firme ali no seu corpo, na sua integridade. E aí ela começa trazendo assim, né? Como elementos assim para essa constituição física saudável, né? Ela fala do movimento, da necessidade do movimento, do ciclo, né? Dessa alternância do sono, vigília, da alimentação. E ela fala assim, né? Que a saúde física da criança e do adolescente, ela também tem esse aspecto da criança aprender a dominar o seu corpo, né, de forma que seja apropriada, que seja a serviço da sua individualidade. É algo super importante para que o corpo seja verdadeiramente uma expressão daquilo que eu quero, que eu tenho a intencionalidade do que eu preciso para minha vida. Ela menciona aqui, né, como um instrumento da alma, que é o título de um livro. Ele faz um aprofundamento desses aspectos de como a gente pode transformar a nossa corporalidade, os nossos corpos, como instrumentos para que a gente possa atuar no mundo na nossa potência, né? Para a gente não ficar, não sucumbir às limitações, como aos impulsos, aquilo que a gente recebeu da hereditariedade, né? A gente possa ir moldando, vai, né, dando as nossas características, colocando a nossa etiqueta ali, daquilo que a gente quer, que a gente recebe, né, algo herdado dos nossos pais, da nossa hereditariedade, a gente cresce num ambiente que foi cuidado pelos adultos que cuidaram da gente, mas pouco a pouco a gente vai se apropriando e aí a gente pode ir ajustando isso de uma maneira que melhor nos serve, né? E isso também acontece com a corporalidade física. E essa coisa assim da gente estar bem no próprio corpo, da gente se sentir bem, isso é algo que a gente trabalha muito na criança, mas que na adolescência é onde a gente vai começar a perceber como é que isso está sendo vivenciado pela criança, porque hoje um dos grandes temas da pediatria, né, são essas questões das crianças se machucarem, se cortarem, né, tentarem suicídio. Isso é uma coisa que não existia até pouco tempo atrás, né? E hoje é algo assim que toda semana tem uma criança internada na UTI com alguma questão relacionada a isso. Então, e aí a gente entra nesse tema da criança não estar se sentindo bem, né? E às vezes elas conseguem até verbalizar isso, né? De que elas não se reconhecem ali, elas não conseguem se integrar, elas não conseguem se sentir plena, né? Então a gente lida com essas questões graves de saúde física que tem relação com esse aspecto. Também entra naquele tema do uso de drogas, álcool, né, dos vícios, e como é esse buraco interno, né, essa carência interna que a criança não consegue se preencher a partir de dentro e começa a buscar fora, né, através desses vícios, através dessas substâncias, tentar preencher esse vazio, preencher essa carência, esse estado de escassez, né? E aí a criança fica sempre ávida fica dependente desses prazeres momentâneos, desses subsídios,
E não há esse preenchimento, não sai desse estado de sempre querer, de sempre consumo, de consumir, de procurar anestesiar esses sentimentos, essas vivências. E por isso que dentro da pedagogia Waldorf tem sempre esse cuidado, assim, né, da criança ela ter essa vivência na vida, né, nas atividades, em todo esse processo de aprendizagem, essa vivência ela ser integral. A criança ela vivenciar o currículo de uma maneira que ela esteja ali inteira com os seus órgãos dos sentidos, com o seu movimento, com a sua presença física, e que isso envolva um sentimento, né? Então o professor ele traz essa ativação do entusiasmo, né? Da criança ela se interessar por aquilo que ela está vivenciando ali, para que ela consiga integrar essa corporalidade, essa captação através dos órgãos dos sentidos e sentir esse prazer, né, de estar inteira numa vivência, numa experiência, né? Que é algo assim que é muito desafiador na nossa época, porque se tem uma coisa que a gente tem feito no dia a dia é não estar inteiro nas nossas experiências, né? Por muitas vezes a gente está fisicamente no lugar, mas a gente está em pensamento no outro e às vezes a gente está falando no celular com uma pessoa que está em outro espaço e em outro tempo, porque às vezes ela nem está ali ouvindo a mensagem, ela vai ouvir em outro momento. Então, toda essa falta de sincronicidade, isso pode ser muito prejudicial para uma criança que ainda está em construção, que ainda está formando, e ela precisa sentir como que é estar inteira nessa vivência corpóreo, sensorial, né? Então formar essa estrutura, esse alicerce, essa base para que depois ela possa vivenciar essas alterações na sincronia entre tempo, espaço, mas de uma maneira em que ela consiga retornar para casa, consiga retornar para a calmaria, para o corpo dela, para ter um espaço interno, né, uma interioridade que ela consiga ficar ali, que ela consiga se sentir bem ali, que ela não precise de substâncias, não precise de amuletos, não precise, né, recorrer a vícios e tudo mais. Ela traz um pouquinho da euritmia, né? Que mais para frente no livro vai falar um pouquinho mais profundamente, mas essa ideia da gente expressar através do corpo diversos aspectos que são primordiais para a saúde humana. Uma arte em movimento, né? E se tem alguma coisa que pode ser muito curativa para o ser humano, é a arte, né? Esse trabalho artístico, esse encontro que a gente tem entre a técnica e a realização no mundo através de um sentimento ali, através de de um entusiasmo, através de um toque autoral, né, de uma criação própria, né, de algo que tem uma presença humana ali, né, de uma individualidade. Então, a euritmia, ela vem com essa força mesmo de trazer saúde, não só para o indivíduo, mas também para o ambiente. Então, é um recurso muito importante, né, dentro da antroposofia. As professoras, elas fazem um pouco nas rodas rítmicas, né, tanto no jardim maternal, quanto no fundamental, alguns gestos, alguns movimentos, as crianças vão vivenciando isso, entre elas também, a gente sempre tem falado, né, da gente fazer a euritmia, praticar mesmo, porque a euritmia ela tem essa força, potencializar as forças de saúde do indivíduo que está praticando, que está fazendo ali, que está gerando o movimento, mas também de uma doação de etérico para o ambiente. Então, às vezes, traz uma leveza que o ambiente estava precisando. E depois ela entra no âmbito da saúde mental, um tema super atual também, né? Que a gente fala muito sobre a saúde mental, os cuidados com a saúde mental. E aqui ela traz um olhar em relação a isso,
que ela fala sobre a preocupação que o Rudolf Steiner teve, que a educação transcorresse de uma forma que as crianças e os jovens aprendessem a ser responsáveis perante si e sua consciência, e não a seguir cegamente normas pré-estabelecidas. Essa ideia de você desenvolver essa liberdade cultural, né, de pensamento, assim, que o indivíduo ele possa fazer escolhas conscientes, né, que ele escolha, porque se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver a todo momento é fazer boas escolhas, né? A gente precisa, o tempo todo a gente está fazendo escolhas, mesmo quando a gente não percebe que a gente está escolhendo, ou mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo não escolher, e às vezes são muito automáticas, e às vezes são muito permeadas e carregadas de um movimento de massa, né? De algo que está sendo falado por um grupo, né? Ou por pessoas que às vezes a gente admira e aí a gente já compra a ideia e tudo bem, pode ser uma escolha boa para você, mas como seria se você pudesse escolher a partir de dentro, né? Como que isso atuaria em você, né? Uma escolha decidida a partir da sua construção, da sua elaboração interna. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. E é uma preocupação de Rudolf Steiner, porque sempre vão existir ideologias, esse pensamento materialista de utilitarismo, então precisa fazer isso para servir a isso. Nós como pais, a gente tem esses ideais, a gente busca, né, um desempenho, a gente tem as expectativas, mas o quanto que disso pode atrapalhar o desabrochar da essência daquela criança, né? Então, esse trabalho da criança poder, a partir de dentro de si, daquilo que ela verdadeiramente ela poder fazer as suas escolhas e boas escolhas para ela, né? Então, essa é uma fonte de saúde muito importante, porque é a partir do autoconhecimento que a gente começa a saber o que é apropriado em termos de alimentação, de sono, de companhia, de estímulos sensoriais, né? A gente vai selecionando aquilo que nos faz edificar ou o que faz a gente sucumbir, né? Então, é esse trabalho das crianças irem irem desenvolvendo essa, essa liberdade mais apurada, vamos colocar assim, né? Que não é essa liberdade de fazer o que quer, a hora que quer, mas é essa liberdade que constrói saúde, né? E a saúde, ela é um bem coletivo, ela é um bem individual, mas ela também é um bem do coletivo, porque uma pessoa que não está saudável do ponto de vista físico, mental, emocional, ela vai repercutir para quem está ao redor, né? Então, uma criança que não está saudável, ela vai trazer repercussão para a família, às vezes para colegas, para a escola. Um adulto que não está saudável do ponto de vista mental, ele gera uma repercussão para a sociedade, para seus familiares, para os seus filhos. Então, caminhar para essa liberdade de uma maneira mais ampla, mais profunda, né? Aqui ele fala um pouquinho ela fala bem rapidamente, né, desse crescer saudável para a vida, mas sem ficar fixado unilateralmente numa visão, e essa coisa do fixado, né, dessa polaridade, a gente já viu que isso é fator de adoecimento, e aí ela fala desse pensamento que é para a gente sair desse pensamento no sentido de estar certo ou errado, né, esse pensamento mais morto, esse perigo da unilateralidade. Então, dessa coisa da gente ficar julgando isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, mas tentar caminhar para um pensamento mais vivo em que a gente consiga correlacionar as coisas, né? Então, às vezes,
é algo que a gente, de imediato, a gente pode achar que está errado, a gente mudar o pensamento de perceber se aquilo está causando um transtorno para a situação e como que a gente pode usar daquele transtorno a favor de um crescimento, de uma transformação, né? Como uma oportunidade assim de melhoria ali na situação. Então, nesse intuito que ela só menciona isso aqui, mas eu acho que é importante toda vez a gente falar desse pensar vivo que o Rudolf Steiner tanto falou, né, na filosofia da liberdade, educação prática do pensamento, esse pensar vivo que a gente não fica nessa polaridade de certo e errado, bem ou mal, mas que a gente caminha para tentar correlacionar com o que está com esse pensamento, com o que está acontecendo ao nosso redor e o que ao nosso redor precisa ser melhorado, precisa ser cuidado, precisa ser transformado, precisa ser ajustado para que as coisas caminhem para um pensamento, para uma vivência de integração e não de desintegração, de polarização, né, de unilateralidade. O Steiner fala, ele já fala assim no primeiro ano escolar, como que é a introdução dos números, né, porque o número ele acaba sendo uma abstração, né, mas como que a gente caminha para esse pensamento abstrato sem chegar com algo pronto, conceitual, ó, é isso, né, esse negócio de frio, isso é o certo, né? E isso aqui é o errado, né? Esse pensamento morto, porque isso compromete a vitalidade da criança, compromete o aprendizado, compromete o relacionamento dela com o conteúdo e com a vida, né? Porque a matemática ela faz parte da nossa vida. Então, como que a gente pode correlacionar esses conteúdos curriculares com a vida da criança, para que ela veja sentido? Lembra que a gente falou sobre as bases da saúde, né? A criança, a base da salutogênese é a compreensão, a gente ver um sentido, um propósito naquilo e conseguir com as nossas mãos, né? A partir de nós, realizar aquilo, né? Então, esse tripé precisa acompanhar sempre toda a base curricular da pedagogia Waldorf. E aí ele vai falando, ela dá um exemplo aqui, né, de como fazer esse caminho. Ela usa, acho que, negócio das patas, 4 patas, né, de falar, quando vai introduzir o número 4, daí se perguntar, né, quais animais andam sobre 4 patas. E aí algumas crianças vão falando, cachorro, e aí vai falando outro que começa do concreto, né? 4 patas do cachorro. E aí vai caminhando para 4 patas, os quadrúpedes. Então você vai saindo do concreto e caminhando para um conceito que é abstrato, né? Quadrúpedes. São muitos animais que podem ter 4 patas. E aí a criança ela por si vai vivenciando esse processo de abstração. É um conceito que está dentro dela e a gente só vai facilitando para que ela acesse isso dentro dela, né? Ela se encontre dentro dela com esses conteúdos, né? Como que a gente vai encontrar lá dentro da criança aquilo que já vive nela. E aí então ela possa ter esse prazer a partir de dentro e não dependendo de um estímulo fora, né, de uma sobrecarga, né, de algo uma substância ou de um hiperestímulo de tela e tudo mais. Mas ali, né, ela vai vivenciando dentro dela, através de um caminho dela, de um esforço dela, de uma presença dela ali, ela vai vivenciando o prazer de compreender esses conceitos que são abstratos mesmo e que, na maioria das vezes, nas escolas é ensinado de uma maneira bem dogmática, assim, né? Ó, isso é isso, né? E sem esse caminho. E esse caminho, assim, no geral, o caminho do currículo Waldorf é sempre o caminho
que a humanidade percorreu para desenvolver o conteúdo, né? Então é sempre essa coisa assim, né? Por exemplo, sei lá, as letras, né? Como que foi que a humanidade desenvolveu o alfabeto? Foi primeiro a partir dos desenhos, né? Então, aí você faz esse caminho das imagens e tudo mais, e vai chegando nas letras. Então, a criança, através do currículo Waldorf, ela vai vivenciando todo esse processo que a humanidade vivenciou para ir chegando nesses conceitos atuais tão abstratos, tão cheio de de conceituação, de cognição, né? De tão assim puro e desconectado da realidade ou do concreto, né? A gente pode observar na sociedade hoje que a criança, ela, pela força intelectual e através da repetição e dos estímulos, ela, né, aprende a fazer qualquer coisa que é ensinado a ela. Então, é possível pegar uma criança de 4, 5 anos e começar a fazer um letramento tanto alfabético quanto matemático. E aí essa criança começar a fazer conta, começar a lidar com esse movimento. Sim, é possível chegar por esse caminho? Sim, mas é um caminho muito mais desgastante, porque digamos que ele é um caminho antinatural ao processo de desenvolvimento da criança. Tudo está dentro da gente. Quando o Steiner fala que nós somos o microcosmos do macro, é isso mesmo, tá tudo dentro da gente. Quando a gente vai lá no primeiro ano para ensinar o um, a gente fala isso. Inclusive, é até dito em reunião com as famílias: ó, nós iremos dizer que o número um é o maior número do mundo. Né? Por favor, não digam que não é um, que é 1 milhão, ou que é o número é infinito e tal. Não, o um é o maior número do mundo. Por que é o maior número do mundo? Tudo cabe dentro desse mundo que nós vivemos. E aí, quando vai para o 2, a gente começa a pensar no sol e na lua, na noite e no dia, no quente e no frio, no claro e no escuro. A gente começa a aguçar essa sensorialidade da criança, e essa sensorialidade da criança vai fazendo com que ela vá se imbuindo dessas imagens. O que a gente faz é potencializar isso enriquecendo com essas imagens, e a partir dessas imagens, ela vai transformando essas forças nas forças do aprendizado. Primeiro tem uma história, teve uma época de formas anteriormente para a criança observar o mundo e perceber que existem duas grandes forças nesse mundo, que é a força da reta e a força da curva. Se a gente bater o olho aí ao redor, a gente vai ver um monte de reta e um monte de curva. Isso é um caminho, para além de preparar ela para o mundo, prepara também para o caminho das letras. Então, essa imagem, essa história, aí vem uma frase, aí a criança descobre a forma lá dentro da lousa. É como se aquela força que a gente trabalhou, que o professor dedicou para trabalhar, ela saísse e agora ela ganhasse uma forma. Ou seja, o significado ele está estampado, a criança está cantando, está decifrando, ela está recitando, ela está cantando, ela está pulando, e de repente sai daquela lousa um significante. Aí eu vou chamar tudo isso, né, que eu falei do A, agora tem uma forma. São três retas que se juntam para fazer uma forma. Ou uma curva com uma reta que se cruza. As forças que essa pedagogia, que esse currículo vai proporcionando, elas vão fazendo com que o ser humano consiga, lá no terceiro setênio, a partir do quarto setênio, pensar autonomamente, né? Pensando que o primeiro setênio é o bom, o segundo é o belo e o terceiro é o verdadeiro, né? Que é quando a criança ela vai entrar ali nos 14 anos, ela começa já com a abertura do corpo astral, ela começa esse mundo dos sentimentos, ele começa a ficar aflorado e se mistura também com a maturidade do pensamento, que é proporcionada pelo caminho. Então, toda essa capacidade de abstração, enfim, o que o Steiner está dizendo tudo isso para dizer, não, não vale a pena ficar decorando. O Goethe propôs, né? Vamos sentir o mundo, experimentar o mundo a partir daquilo que o mundo oferece. Eu achei muito interessante fazer isso correlacionando com a saúde mental, porque às vezes a gente mistura um pouco a saúde mental com a saúde emocional e com a saúde social.
e são âmbitos diferentes, né? E ela fala isso aqui, né, de como a criança, quando ela compreende algo por ela mesma, a partir dela mesma, como isso gera autoconfiança, gera confiança no mundo, um preenchimento através de dentro de uma força de eu posso com o mundo, né? Eu posso lidar com o mundo, eu posso desenvolver capacidades a partir de dentro para as minhas experiências com o mundo, né? Eu achei isso muito interessante, porque esse ponto da saúde mental da vida adulta de que a gente vai viver, a gente vai lidar com diversas questões do mundo exterior, né? E como é que eu trabalho internamente, né? Como eu acesso os meus recursos internos para ter essa saúde, essa plenitude no âmbito mental. E a partir do meu mental ir conduzindo, né, o que eu vou fazer, e como tem relação, né, o meu âmbito mental com o que eu vou sentir a partir disso, né? Porque a gente sabe o quanto que os nossos pensamentos eles atuam em relação aos nossos sentimentos, ao nosso estado emocional, que às vezes a gente vê que as crianças elas conseguem desenvolver ali uma motricidade, né, como você falou, ela aprende a ler, escrever, mas ela faz isso recrutando forças vitais e de uma maneira muito mais através dessa imposição, né, dessa ideia que ela traz assim, né, de uma coisa bem materialista, precisa fazer isso por causa disso, e não a partir de um processo interno em que ela vai acessando esses conteúdos. Porque para ela acessar a partir de dentro esses conteúdos, ela precisa ter isso disponível. E essa disponibilidade, ela vem com a maturidade. Né? Por isso que a gente tem que cuidar da criança, ela caminhar conforme os recursos que ela tem, para ela vivenciar isso de, nossa, eu consegui, a partir de mim, né? E não a partir de uma sobrecarga, né, de um adoecimento, de uma desvitalização que vai ter repercussão em vários âmbitos, né? Não só no físico, mas no emocional, no social e tudo mais. E hoje a gente vivencia tantas questões, né, com doenças, né, desse âmbito da parte mental e como isso pode ter relação com o caminho de aprendizado que a gente vivenciou, né? Só um encantamento, assim, né? Do Henry me contando hoje o que ele tinha aprendido, que eles estão nas letras, né? E aí cada vez ele vem contar o que está sendo, né? O aprendizado, tal. E daí hoje ele falou que eles aprenderam todas as vogais, né? E ele foi querendo, mamãe, você quer saber o verso de todas elas? Quero, filho. Aí ele foi falando o verso de cada uma delas, né? E aí e ele aprendeu a letra M também. Aí eu sei que teve, acho que da letra M que eu falei, ai filho, mas você falou o verso dessa? Falei, mamãe, você não prestou atenção? Eu posso repetir para você se você quiser, eu quero. Aí ele repetiu o verso com os gestos. Aí é tão lindo, né? Que daí você vai percebendo todos os sentidos envolvidos naquele aprendizado daquela letra, né? Que tem o som do verso, tem os movimentos do verso, tem a lousa que veio com aquela imagem, né, daquela letra, e depois o escrever daquela letra, né? E nossa, é fantástico mesmo, assim, como que envolve tudo realmente, né? E sai desse imaginário, né? Que vem com aquela história sendo contada, né? E tudo isso dentro de uma história. E eles ficam assim, felizes da vida. Ele já até sabia escrever o I, mas ele aprendeu o I na escola porque era da igreja e que tem um verso da igreja, que tem não sei o que da igreja. Então fica tudo mais assim prazeroso, parece mesmo, né? E
é muito gostoso, assim, ver ele descrevendo todos esses aprendizados que ele vai tendo com esse formato, né? Isso tudo vai munindo, né, a criança de arsenal, de recurso. Não é só o que ela está aprendendo ali do alfabeto, mas é o que ela está aprendendo para a vida, né? Dessa coisa assim de dentro de mim eu tenho capacidade, eu vou encontrar, sabe? E eu acho isso muito bonito, porque eu vejo muito hoje esse dilema nos pré-adolescentes, nos adolescentes, né, que eu acabo atendendo que não tem vida interior, não tem recurso interno, tá sempre, né? Então, se acontece alguma coisa com um amiguinho, com um namoradinho, a vida acabou, sabe? Vai para um buraco, assim. Então, e muitos, assim, iludidos com questões de jogos, de tela, de redes sociais, assim. Então, totalmente fora, né? Não tem essa competência, né? Esse preparo interior. Então, eu acho isso muito bonito. Eu gostei muito disso que ela trouxe, assim, né, dessa reflexão, né, do quanto que esse processo da gente, desse caminho que o professor faz, da criança ir encontrando dentro dela, no mundo ao redor dela, as correlações, as associações, né, e aí a gente vai vendo, e aí ela vai vivendo na prática o que é esse pensar vivo que o Steiner fala, né? Que há correlação, há relação em tudo. A gente precisa ir buscando, a gente precisa ir caminhando para isso, para a gente ir percebendo as nuances, né? Tem que pensar, quando professor, tem sempre que pensar em proporcionar esse corpo, né? Então, esse corpo tem que ficar desenvolvido. E aí eu fui pensando nesses movimentos, eu estava trabalhando adjetivo na minha primeira época. E aí a gente tem muitas lembranças do boldo, né? Chá de boldo, como que ele amava e tal. E aí eu fui lá fora, a gente coletou algumas, estava falando de algumas coisas, coletando, e solicitei às crianças que comessem boldo, que botassem o boldo na boca, porque não adianta só falar que é amargo, porque falar que é só amargo também invoca uma memória que às vezes está vinculada a outra coisa que não aquilo que você está pegando. Então, como a gente está falando de adjetivos, você tinha que falar basicamente, de características dos objetos. Uma das características do vegetal é ter sabor. Então, qual que é o sabor? Mas em contrapartida, o boldo teve hortelã, teve cebolinha, teve criança que mordeu lavanda também, o cosmos, assim, eles foram. Aí eles vão aproveitando ali a coisa, mas isso, explorar os sentidos, né? É aquilo que começou lá embaixo com a Fabiana e com a Alcione. Essa criança vai desenvolvendo corpo físico, ou seja, sistema neurosensorial. Está desenvolvido bonitinho, tem prontidão, aí a gente aqui no Fundamental tem que explorar todos esses sentidos. Então, não dá para pensar numa educação que ela seja só visocêntrica e audiocêntrica, né? Onde eu só sento e ouço, onde eu só vejo e copio, onde eu só escuto uma ordem, né? No sentido. Então, essa também é uma dessas características dessa pedagogia que também dão a saúde, devolvem a saúde. A criança hoje ela tem se enchido de Roblox, tem se enchido de chats, né? A instância moral e ética delas é dentro de um ambiente que não existe, né? Que é um ambiente virtual. A gente tem que devolver o ser humano para o hábitat dele, né? Que é o mundo. Então, acho que essa pedagogia, por isso que eu acredito tanto nela, porque ela devolve para o ser humano a humanidade, ou ela dá para o ser humano a humanidade que ele tem, né? Tem uma parte aqui que ela fala das qualidades de uma atitude pedagógica promotora de saúde, né? E ela fala de 3 palavras, né, chaves, assim, que é a saúde, a dignidade e a liberdade, né? E aí a gente vai fazendo essa reflexão, né, sobre como é que tá isso, né? Porque essa conversa que a gente está tendo aqui, né, é uma conversa
professores, pais, uma médica escolar, do âmbito da escola, né? E para a gente, nossa, faz todo sentido, né? É o lugar que a criança tem que desenvolver essas virtudes, né? Essas qualidades, né? E tudo mais. Mas como a nossa cultura atual, o nosso sistema de ensino atual, no geral, isso não é pensado, não é visto, não é uma preocupação, né? A preocupação é o conteúdo curricular, é a matéria, né? É aquela coisa assim de ir lá e transferir o conceito e tudo mais, né? E como isso repercute no social, na saúde social, né? Então, ela fala um pouquinho disso, de como toda a cultura atual, todas, né, tudo está muito baseado num egoísmo da humanidade, né? Então, nessa coisa bem competitiva e desconfiada e, e assim, individualista, né? No sentido bem egoísta mesmo. Esses três conceitos de saúde, dignidade e liberdade, eles são muito altruístas, eles são altruístas na essência, né? Porque, como eu falei, né, a sua saúde ela repercute no todo. Você cuidar da sua saúde não é uma coisa que você faz só por você. Você faz pela sua mãe, pelo seu pai, pelas pessoas que gostam de você, pelas pessoas que dependem de você, pelas pessoas que se relacionam com você, né? Você tá bem de saúde, você promove saúde ao seu redor. E é a mesma coisa da dignidade e a liberdade. A Micaela, ela deu aula numa escola Waldorf, né, no 7º ano, a época sobre saúde e higiene. E aí ela fala que Rudolf Steiner recomendou que tinha que tratar não só tecnicamente do tema, né, sobre a conservação da saúde, sobre a necessidade de higiene, mas também colocar a abordagem ao álcool, às drogas, né, e também trazer essa consideração do organismo humano na saúde, né? Como que é na saúde, na doença e tudo mais. E aí a gente ir percebendo que esse processo de saúde e doença, né, que a gente vivencia nos quadros patológicos, tanto essa polaridade entre inflamação e esclerose, né? Isso a gente vivencia também no âmbito social, também né, tem essa correspondência na vida econômica. E é muito interessante isso, porque é esse o caminho desse pensar vivo, da gente olhar as coisas como elas são, sem trazer muito julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, mas sim do que o que está adoecido e o que está saudável, e como que eu posso levar saúde para onde está adoecido, né? Então, porque daí a gente sai um pouco daquele veredito, daquela coisa estanque, né? Isso aqui tá errado, pronto, parece que já tá definido. Não, ó, isso aqui tá adoecido, como é que eu posso trazer cura, né? Isso abre um caminho de atuação, né? Isso impulsiona a gente a querer cuidar daquilo, né? Porque quando a gente fala que aquilo é errado, aquilo é mal, a nossa tendência é querer nos afastar daquilo, mas a gente pode mudar essa nossa atitude e querer nos aproximar para tentar transformar, melhorar, né? E aí ela fala isso dentro dessa saúde social, né? Desse trabalho no social, da gente pensar como que a gente pode entrar nesses preceitos que ele desenvolveu, né, dessa fraternidade econômica, dessa liberdade cultural, essa igualdade de direitos, de uma maneira que a gente viva na prática isso, né, da gente realmente colocar isso na prática. E aí ela fala desse caminho da gente se relacionar com as coisas que num primeiro momento a gente acha que tá abominável, né? Da gente não deixar de olhar para aquilo, de tentar entender o contexto daquilo, para então poder atuar em relação àquilo,
né? Então, tentar a gente caminhar para para esse equilíbrio, esse caminho do meio, né? E não ir para um afastamento de uma, né, uma desintegração, uma polaridade.